Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 28, nós já estamos no finalzinho do mês de agosto e nós estamos aqui juntos mais um dia para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Você sabe que estas lives da manhã, elas têm esse objetivo de conectar a Palavra de Deus com o nosso dia a dia, com a nossa vida, tornar os conselhos divinos úteis para a gente, né? O conselho divino é útil, mas quando eu não pratico, quando eu não coloco ele em prática na minha vida, para mim ele acaba, né, sendo, tá ali para eu usar, mas eu acabo não utilizando, então eu acabo não me favorecendo do conselho divino. Então hoje, gente, nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus para aprender qual é o conselho de Deus para hoje, para eu aplicar no meu dia a dia e desta forma me tornar alguém mais feliz, alguém mais bem resolvido, alguém que consiga ter bons relacionamentos e principalmente um relacionamento conjugal bem equilibrado. Esse mês de agosto inteirinho foi dedicado para a gente falar sobre o relacionamento conjugal. Então, você que está chegando agora e não assistiu as outras lives, gente, tem um conteúdo muito rico esperando você já, né? Anterior a esse, falando sobre o relacionamento conjugal. Se você não assistiu, volta ali e assiste. Tenho certeza que tem muitas pérolas importantes para o seu dia a dia. Hoje é o penúltimo dia em que nós estamos falando sobre este assunto. A partir de amanhã, eu estarei terminando, né? Amanhã será o último dia. Amanhã é sábado, não deixa de assistir. Amanhã será o último dia desse encontro que nós temos todas as manhãs, tá bom? Pessoal, quero dar mais uma dica para vocês. Lá no meu canal do YouTube, já tenho falado sobre o canal do YouTube algumas vezes com vocês, lá estão todos esses vídeos reunidos. Se você quiser um lugar mais fácil para você encontrar todos esses vídeos, vai lá no meu canal do YouTube, Franciele da Silper. E olha que interessante, lá no canal do YouTube, além de ter esses vídeos, tem outros vídeos também. Tem os vídeos sobre as linguagens do amor que eu falei ontem para vocês. Tem vídeos sobre maternidade, tem palestras, tem sermões, tem muita coisa legal. Tem reflexão do dia a dia, tem vídeos sobre educação de filhos. E lá tem um monte de coisa. Então entra lá, te inscreve no canal e consome aquele conteúdo, gente, que tá lá gratuitamente disponível para vocês, tá bom? Então, se você não se inscreveu lá no meu canal, vai lá e se inscreve. Tem muita coisa boa que pode, com certeza, ajudar muito a você. E lembrando que eu vou deixar o link do programa na sala da terapeuta, se você não viu, para você assistir, né? Então, já para você ir aprendendo, né, mais e mais e consumindo esse conteúdo que certamente vai fazer toda a diferença na sua vida. Quero aproveitar esse momento para mandar um bom dia muito especial para a Adriana, sua linda, bom dia. Ela manda um bom dia aqui, ela escreveu bom dia, Fran, então bom dia, Adri. Que bom que você passou por aqui. Bom dia ao Márcio, que bom dar um bom dia não só a mim, mas a todos aqueles que estão assistindo. Ele fala, bom dia, pessoas lindas e amadas, uma ótima sexta-feira. Então tenhamos todos nós uma ótima sexta-feira. A minha mãezinha linda também escreveu, bom dia, flor do dia, bom dia, mãe. Que bom poder ver você por aqui. A minha avó já mandou um bom dia especial para minha avó também, que acordou cedinho, né, vó? 5:30 da manhã, para a gente estar juntos estudando a palavra de Deus. E o Charles, bom dia, Charles, que bom te ver por aqui, que Deus te abençoe nesse dia e um bom dia especial para você, que não apareceu seu nome aqui para mim, porém quero que você saiba que você é muito bem-vindo, ok? Gente, no final nós vamos orar. Então, se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, sinta-se à vontade para escrever aqui na nossa live e no final eu estarei orando por você nesse momento, ok? Muito bem, vamos fazer a nossa oração de início e depois que nós fizermos a nossa oração de início, nós vamos estudar, recapitular um assunto muito importante para esse dia, ok? Vamos falar com Deus? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para falarmos contigo e estudar a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, por favor, a sabedoria que precisamos e que desta forma, Senhor, possamos ver o Teu poder agindo em nossa vida. Pai querido, nesse dia que possamos aprender contigo e que a Tua mensagem, Senhor, o Teu conselho venha fazer diferença na nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, então como eu falei para vocês, hoje eu estou fazendo o penúltimo encontro sobre este assunto, tá?
É importante que você assista, se você não assistiu as outras lives. Não perde amanhã, não perde a live de amanhã, que é a última, é o encerramento. Então, eu quero fazer um encerramento bem legal com vocês, recapitulando assuntos bem importantes, tá? Mas eu já quero te falar o seguinte, falar sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, falar sobre esses assuntos, para mim é muito importante, né? Além de ser só importante por gostar, também é importante porque é a minha profissão, é aquilo que eu escolhi me profissionalizar, me especializar para conseguir ajudar as pessoas, né? E isso para mim tem sido muito gratificante ao ver, gente, a resposta de vocês às lives, ao ver as pessoas entrando em contato comigo, dividindo comigo as suas experiências, e eu tenho ficado muito feliz com esse resultado, e quero dizer para você que tudo que eu falei aqui, exatamente tudo que eu falei aqui é verdade. Não tem nada do que foi dito aqui que não é verdadeiro. Tudo o que foi dito é verdadeiro. E se você colocar em prática no seu dia a dia, você será mais feliz. Tudo o que foi falado aqui, eu tenho absoluta certeza que se você entender e praticar no seu dia a dia, você vai melhorar o seu casamento, você vai melhorar a sua vida, você vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Quando você consegue entender toda essa amplitude do que Deus fez para você e de quanto você é amado por Deus e de que o quanto o relacionamento conjugal e o relacionamento sexual dentro do relacionamento conjugal é um presente de Deus para você, para que você viva bem. E muitas vezes você não aproveita esse maravilhoso presente dado por esse Deus de amor, muitas vezes por negligência nas suas ações. Então, se você não for negligente, se você prestar atenção ao conselho divino, se você ouvir, né, a voz de Deus, se você entender que a palavra de Deus ela é útil para o seu dia a dia, ela é útil não só para o seu trabalho, não só para a educação de filhos, mas ela é útil também para você aprender a ter um relacionamento sexual correto, como Deus, né, deixou para você de presente. Se você entender que a palavra de Deus é útil a esse ponto e você viver de acordo com o que ela orienta, certamente você será muito mais feliz. Porque desde o princípio, né, desde a criação do homem, Deus, ele pensou em nos dar esse privilégio, esse amor tão grandioso que ele tem demonstrado com a gente. E hoje, gente, no nosso assunto de recapitulação, eu quero começar lembrando com você, nós iniciamos os nossos estudos, não sei se vocês lembram, fazendo uma relação com o livro de Gênesis. E agora nós vamos encerrar os nossos estudos também, fazendo uma relação com o livro de Gênesis. Você lembra lá no livro de Gênesis que Deus, ele criou o homem e a mulher? Isso está registrado para a gente no capítulo 1 e no verso 27, fala assim, ó. Criou Deus, pois, ao homem, aqui está falando da humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gente, isso é lindo, né? Quando nós lemos, às vezes, apressadamente, criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher os criou. Talvez você já leu esse verso várias vezes de maneira apressada e nunca parou para meditar um pouquinho e para entender o quanto é incrível ser criado à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, na natureza, tudo que Deus criou, todas as coisas elas são úteis e todas elas cumprem uma função. Todas elas têm um propósito, não tem nada na criação de Deus que seja inútil. Não tem nada na criação de Deus que não sirva, que não tenha uma função, que não tenha um propósito. Não existe nada criado por Deus que não tenha uma missão. Veja bem, na natureza, a função de uma coisa, ela colabora com a função de outra. Por exemplo, posso dar um exemplo para vocês. A fotossíntese, que é um processo que as plantinhas fazem, né? Para conseguirem produzir o seu próprio alimento. Então, a fotossíntese, ela faz com que a plantinha dá oxigênio para a gente. E na nossa respiração, nós damos gás carbônico para a plantinha, é o que a plantinha precisa para fazer a fotossíntese. Então, você percebe que nessa relação tão simples que há, por exemplo, entre o ser humano e as plantas, né? Existe essa relação de funcionalidade. Existe essa relação de que um colabora com o outro. Ou seja, nada na criação de Deus é inútil e tudo cumpre um propósito. Se nada na criação de Deus é inútil e tudo cumpre um propósito, quanto mais o ser humano, que é a perfeita obra. Não que os outros não sejam, né? Mas se você olhar no registro da criação, ao final de cada dia Deus se expressava. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Mas ao final, né, da criação do homem, na verdade, no final de cada criação Deus dizia que era bom, né? Mas ao final da criação do homem, Deus disse que era muito bom, né? Então é importante que você entenda essa relação. Você tem uma função.
E eu também tenho uma função como seres humanos. E isso se reflete de uma forma muito intensa nas funções exercidas dentro do casamento. Isso se reflete de uma forma muito intensa nas funções exercidas de maneira conjugal. Você já parou para pensar o que é ser a imagem e semelhança de Deus? O texto bíblico, ele explica pra gente o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Porque no verso seguinte fala assim pra gente, ó. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Nessas palavras que Deus disse aqui, Deus falou algumas coisas importantes para o homem. Como, por exemplo, sejam fecundos, se multipliquem, gerem vida. E no fato de gerar vida, aqui se estabelece um princípio muito importante que você entenda não só como criatura de Deus, mas também dentro do seu relacionamento conjugal. Aqui se estabelece um princípio de imitação de Deus. Eu sou a imagem de Deus quando eu imito Deus. E nós vemos aqui no livro diversas vezes o homem e a mulher exercendo funções que são de imitação de Deus, que são funções que Deus iniciou e deu ao homem depois a condição de continuar. Como por exemplo, Deus criou o jardim, Deus plantou o jardim. Então, Deus criou, Deus cuidou do jardim, Deus plantou o jardim. E logo em seguida, após a criação do homem, Deus põe Adão para cuidar do jardim. E Deus estabelece ali uma relação de imitação de Deus, ou seja, Deus cuida do jardim, o homem também cuida do jardim. Outro exemplo que eu já falei para vocês diversas vezes ao longo desse mês, que quando a Bíblia fala que a mulher ela é auxiliadora do homem, você lembra que a mulher é auxiliadora do homem? Então, lá no original é a palavra ézer. Você lembra disso? E ali, das 21 vezes que a palavra ézer aparece na Bíblia, 17 vezes está falando em relação a Deus. Deus ser o ézer, Deus ser o auxiliador do povo. E para a mulher, dentro do relacionamento conjugal, Deus dá para ela a função de ézer do marido, né? Então, Deus é o ézer do seu povo, a mulher é o ézer do marido. E outra coisa interessante, Deus, ele reina. Ele reina sobre o tempo, ele reina sobre o espaço. Deus, ele é o rei, ele é o grandioso. E ele dá para o homem o mesmo direito e a mesma função de reinar. Por exemplo, aqui nesse verso 27 do 28 que eu acabei de ler para vocês, que diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Essa palavra dominar a terra, dominai, está relacionada a justamente isso, a reinar. Assim como Deus reina para servir, Deus dá essa mesma função para o homem e a mulher, de reinar. Então, quando é que nós somos de fato a imagem e semelhança de Deus? Quando nós refletimos, nós imitamos as ações desse Deus na nossa vida e dentro do relacionamento conjugal. Então, quando você exerce essas suas funções, esse princípio da imitação de Deus, aquilo que Deus faz, o homem faz também. Aquilo que Deus, né, como Deus, ele promove, ele dá essa oportunidade, esse direito e esse dever também ao homem de ser assim. Só relembrando, Deus criou o jardim, cuidou do jardim, ele dá essa mesma função para o homem de cuidar do jardim. Deus é o ézer do seu povo e a mulher a ézer do seu povo. E a ézer do seu marido. Então, isso é importante que você entenda que ao exercer a sua função diante do relacionamento, você está sendo a imagem de Deus. Você está cumprindo esse princípio tão importante. E lembrando que no verso 26, quando fala assim que Deus criou o homem, né? Esse primeiro homem está falando de humanidade. E depois ele fala que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Homem é a imagem e semelhança de Deus, mulher é a imagem e semelhança de Deus, mas a ideia que o texto nos dá aqui também é de que juntos, homem e mulher, são a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é quando você está nesse relacionamento, né, conjugal, juntos aqui, fazendo cada um a sua função, porque tudo que Deus criou tem uma funcionalidade. Quando você está cumprindo a sua função, unido, né, juntos, nesse propósito aqui, nesse momento aqui, você está exercendo a sua função de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas, Fran, isso tudo, como é que eu consigo ver e ser a imagem e semelhança de Deus dentro do meu casamento, por exemplo? Como é que eu consigo fazer isso? Eu quero ser imagem e semelhança de Deus, eu quero viver esse relacionamento na plenitude, como é que eu faço? Lembra da função.
Por exemplo, o homem, né? O homem, Deus deu a função de cuidar. Deus deu a função de proteger. Deus deu essa função ao homem lá no jardim. E essa função foi dada em um ambiente sem pecados. Mas é importante que você entenda que mesmo depois que a serpente entrou lá no jardim e teve aquela conversa com Eva, e a Eva comeu do fruto e o Adão comeu do fruto também, e as coisas mudaram e o pecado entrou no mundo, a função ainda existe. Interessante que quando Deus conversa com o homem, e ali ele fala sobre a maldição que a terra teria, e também fala sobre o castigo que o homem e a mulher teriam, em nenhum momento Deus retira a função. Deus só comenta ali que a função que eles exercem vai ser exercida com com dificuldades agora. O que antes era uma relação perfeita e que eles podiam exercer essa função sem dificuldades, agora haveria dificuldades. Por quê? Porque o homem foi criado do pó da terra, a função do homem foi dada em relação à terra, ou seja, Deus cuidava do jardim, a imagem e semelhança de Deus, o homem, ele cuida do jardim também. E essa relação entre o homem e a terra, que é de onde ele veio, essa relação entre o homem e o trabalho, essa relação que antes era perfeita e sem nenhuma dificuldade, agora torna-se uma relação com dificuldade. Agora torna-se uma relação em que Deus fala, olha, você vai ter que lavrar a terra com dificuldade, com o suor do teu rosto você vai comer o pão. Não vai ser mais tão simples assim essa relação entre o homem e a terra. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais luta, vai ter mais dificuldade por conta disso. Mas Deus não tirou a função do homem. A mesma coisa com a mulher. A mulher, a Ézer, a auxiliadora do marido. Antes, essa relação entre homem e mulher era uma relação perfeita. Não havia opressão, não havia dificuldades. Ela era uma relação que se estabelecia de uma forma extremamente harmônica. E aí Deus fala, olha, o teu desejo vai ser para o teu marido, você vai dar à luz, o parto vai ser com dores. E aí Deus, mesmo falando isso, ele não tira a função da mulher. Ela continua sendo Ézer. Só que agora, por conta do pecado, é uma relação que se estabelece com um pouco mais de luta, com mais dificuldades, mas não há aqui a retirada da função. Ou seja, gente, assim como na natureza, é só quando você cumpre essa funcionalidade dentro do seu casamento, é quando você cumpre essa funcionalidade, é que de fato você é feliz. O ser humano que não cumpre a sua função, principalmente dentro da família, ele não é feliz. E ele só não é feliz, não é a questão de não ser feliz, não é que ele só não seja feliz, mas ele também torna difícil a felicidade das pessoas que convivem com ele. Então, por exemplo, quando a esposa, né, não se coloca na função de Ézer, de auxiliadora do marido, isso gera sofrimento para ela, porque ela fica sobrecarregada, ela fica triste, ela precisa, né, desse senso de proteção, de ser protegida, porque essa é a função do homem, a proteção, o cuidado, o buscar, né, que nem diz o meu pai, o homem lida com o bruto, com essa parte dificultosa, isso é com o homem, diz ele, né? Então, essa questão, é importante você entender que quando isso acontece, você se sente sobrecarregada, você fica, né, triste, então, por quê? Porque alguém não está cumprindo a função. Mas cada um precisa cumprir a sua função, porque o eu não cumprir a minha função de ser a imagem e semelhança de Deus gera sofrimento para mim? Sim, mas também gera sofrimento para as pessoas que estão envolvidas comigo. Então, por exemplo, homens, né? Você reflete a imagem de Deus na sua família. Você é a imagem e semelhança de Deus na sua família. Quando você cumpre esse princípio que Deus deixou. Deus cuidou, Deus plantou o jardim e Adão cuidava do jardim. Ou seja, a ideia de cuidado, de proteção, de sustento, vem de você, homem. Portanto, você precisa assumir essa função no seu casamento. Você precisa assumir as rédeas. Muitas vezes eu vejo homens exigindo mulheres submissas. Mas as mulheres muitas vezes não são submissas, porque se elas forem submissas e derem a você, né? E dar a você esse posto de líder, de chefe, você não lidera. E aí, se ficar sem líder, como é que faz? Entende? Como é que faz? Se ficar sem um direcionamento, aí para onde é que vocês vão? Então, é importante que você assuma essa função. Ah, Fran, mas eu fui criado num lar em que a minha mãe mandava e meu pai obedecia. Gente, só que você tem que entender que a funcionalidade do relacionamento acontece como? O homem, ele é o que
cuida, o que protege, o que vai atrás. Ele é a proteção da família. Ele é aquele que enfrenta as dificuldades. Ele é aquele que resolve. Ele é aquele que resolve. Entende? Ele é aquele, sim, não quer dizer que você se torna um general, não é isso. Mas você é aquele que dá tranquilidade para sua família de que, porque você está no controle, porque você está no comando, as coisas vão se resolver. As coisas vão acontecer. Você é aquele que tem que dar essa segurança para sua esposa. Tem que dar essa segurança para os seus filhos, sabe? Isso é importante. Então, se você não faz isso, você não cumpre essa função, aí a sua esposa tem que vir cumprir essa função, perde-se, porque daí ela não consegue cumprir a função dela, de Ézer. E aqui, esposas, sejam a Ézer, sejam a auxiliadora. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. É importante que você entenda que o ser submissa não quer dizer que você vai virar um capacho. Não quer dizer, pelo contrário. Você tem noção do quanto é grandioso e é lindo essa visão de ser submissa? Eu já expliquei isso para vocês ontem, mas olha só. Vou dar o exemplo do carro, tá? Homem e mulher sabem dirigir. Porque homem e mulher sabem dirigir, a mulher tem a opção de dizer assim, não quero dirigir. Sei dirigir, mas não quero. Eu dou esse direito a você. Você percebe o quanto, às vezes as mulheres pensam que ser submissa torna elas menor. Pelo contrário, você percebe o quanto você precisa ser grande e até talvez um pouco maior para conseguir ser submissa? Para conseguir, eu sou igual e por ser igual, eu tomo a decisão de deixar, de dar ao meu esposo essa função de ser o líder, de ser aquele que vai conduzir, de ser aquele a quem, né? É o sacerdote do lar, é o sacerdote da família. Eu dou essa função para ele. E, gente, não há demérito nenhum em ser o auxiliador. É porque nós temos a ideia de que o auxiliador, ele é um qualquer. É porque na nossa cultura a gente tem a ideia de que o auxiliador é alguém que você chama para te ajudar, mas não sabe nada. E pelo contrário, na cultura em que a Bíblia foi escrita, o auxiliador, o Ézer, é aquele que sabe mais. É aquele que tem uma visão maior, porque se eu estou fazendo algo e eu não dei conta de fazer esse algo e eu preciso chamar alguém para me ajudar, é porque esse alguém sabe mais do que eu. É porque esse alguém tem uma visão diferente do que a minha. É porque esse alguém tem um olhar mais amplo do que o meu e consegue encontrar uma solução ali. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A sua função na sua família é de Ézer, é de auxiliadora. Entende? E homens, se a sua mulher não pode, se a sua mulher assumir o controle, talvez é porque você não está fazendo. Se ela não exerce a função dela de Ézer, né? Porque eu vejo muitos homens chegarem lá no meu consultório e eles querem uma esposa auxiliadora. Eles querem uma esposa Ézer. Mas eles não exercem a função deles. E se um não faz, se você não faz a sua função, você abre para sua esposa o direito e a possibilidade dela fazer a sua função. E aí você não pode reclamar. Entendeu? Então, exerçam a função de vocês dentro da família. Esposas, sejam Ézer, sejam auxiliadoras. Traga bons conselhos. Você tem habilidade, você tem uma visão mais ampla da situação. Então, exerça essa função, tenha essa visão, isso vai te fazer bem. Entende? Seja aquela que promove um ambiente de paz, de equilíbrio. Seja aquela que promove um ambiente com o seu esposo, aquele erotismo que nós vemos no livro de Cântico dos Cânticos. Não estamos falando daquela coisa suja ou chula, mas aquele ambiente gostoso, prazeroso. Entende? Seja atrativa, atraente, seja linda, cuide-se. Sabe? Cuide de você, tenha asseio, seja uma pessoa que é gostoso de estar perto. Seja submissa, seja submissa. Mulheres, vocês não fazem ideia. Muitas vezes, eu converso com as meninas lá do consultório, muitas vezes você tá numa briga com seu marido aí e você pede para ele, às vezes, algumas mulheres usam a expressão eu mando, né? Você manda ele fazer as coisas, manda, ele não faz. Manda, e o homem não faz. Aí isso estressa você, gera briga. Muitas vezes, se você pedir do jeito certo, que é o jeito que uma Ézer pediria, entende? Que uma auxiliadora pediria, com aquele jeitinho que você tem, você vai ver que o seu esposo não se nega a fazer as coisas para você, entende? Só que às vezes, gente, você tem essa ideia, né? Às vezes as mulheres são orgulhosas e elas têm a visão de que se elas fizerem isso, elas estão sendo menos. Pelo contrário, você é mais, você é muito mais.
Você tem que entender que essa função que você exerce na sua família de Ézer, ela é importante. Ela é importante. Mas homens, as mulheres só conseguem exercer a própria função de Ézer se elas perceberem que tem alguém no controle. Porque se não tiver ninguém no controle, é natural. Na mulher, ela vai assumir o controle. Porque ela é Ézer. Ela não deixa as coisas descambar. Entendeu? Ela segura as rédeas da situação. E se ninguém está segurando, ela vai resolver. Então, exerça a sua função na sua família. Exerça esse princípio de imitação. E olha o quanto é lindo nós vermos aqui na palavra de Deus, quando Deus fala assim, ó, que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e como é lindo a gente entender que quando vocês exercem essa função, cada um exercendo a sua função, há uma completude das funções que Deus exerce na nossa vida. Olha que lindo isso, há essa completude do Deus que cuida, que protege, mas também é o auxiliador. Do Deus que está sempre próximo, mas também ao mesmo tempo é esse Deus, né, que estende a mão, que cuida, que envolve você. Então, diante dessas situações, saiba que cada um precisa exercer sua função. Assim como na natureza, em que tudo tem uma funcionalidade, nada é inútil, você tem que entender que no seu casamento também é assim. E eu, quando sigo o princípio de imitação de Deus, quando eu sigo esse princípio, é que eu sou feliz, porque eu estou cumprindo aquilo que de fato está, né, como auge daquilo que Deus deixou para eu fazer. Então é importante que você entenda que o homem, ele é o agente, né? Deus é o agente. Deus é o agente e ele dá para você a função de coagente, agir junto. Então faça isso. Exerça essa função. Seja o coagente, entende? Ocupe cada um a sua função e você vai ver que o seu casamento vai começar a funcionar. Você vai ver, não existe, gente, uma guerra, existe uma igualdade. Existe uma igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Na criação de Deus, no estabelecimento da ideia de sexo, sexualidade, casamento, gênero, né, homem e mulher, tudo isso surgiu antes do pecado, você sabia disso? Essa ideia de homem e mulher antes do pecado. Gêneros, né, antes do pecado. Essa questão de sexo antes do pecado, sexualidade antes do pecado, tudo antes do pecado. E dentro dessa estrutura, ninguém é superior, são iguais. E amanhã eu vou falar sobre como você é a imagem e semelhança de Deus no sexo. E é lindo você saber disso, o quanto o sexo é igualitário, o quanto ele são pessoas iguais. E aí, se você não tiver previamente, né, esse comportamento que eu trouxe para vocês hoje, você acaba tendo dificuldades de ser a imagem e semelhança de Deus durante o sexo. Então, é importante que você entenda esses pontos que vão fazer toda a diferença na sua vida. Feito, gente bonita? Você entendeu? Você sabe que aqui a gente tem um comentário, né? Eu só entendo o texto bíblico quando eu vivo o texto bíblico. Eu, de fato, entendo o texto bíblico quando eu vivo o texto bíblico. Você já sabe como é que funciona. Fran, eu entendi o texto bíblico e quero cumprir a minha função na minha família. Quero ser a Ézer, né, se for mulher. Quero ser aquele que cuida, que protege, que vai atrás se for o homem. Eu entendi. Eu quero ter esse desejo na minha vida de seguir, né? Eu quero ter esse desejo de cumprir a minha função. Tem um comentário que fala, né, missão dada é missão cumprida. Então, Deus deu para você essa missão, cumpra. Se você não cumprir, você não é feliz porque não há o senso de completude. Homem e mulher, essa perfeita união, imagem e semelhança de Deus, quando cada um está na sua função. Então, esteja na sua função. Feito, gente? Manda aí para mim seu coraçãozinho, Fran, eu entendi. Fran, eu entendi, quero cumprir a minha missão, quero cumprir, entendi, quero viver o texto bíblico, é a forma como a gente tem de nos comunicarmos, você entendeu? Então, manda aí seu likezinho, manda aí o seu coraçãozinho que vai subir aqui no cantinho da minha tela, e aí eu quero motivar você a, de fato, cumprir a sua função na sua família, ok, gente? E aí, agora também é hora de nós falarmos com Deus. Eu vou ver aqui se alguém me mandou pedido de oração. E depois da oração eu quero mandar um bom dia para você. Então não sai daí, tá bom? Fica na oração e depois aí nós vamos eu quero mandar um tchauzinho para você, tá bom? Então fica aí, não sai daí não. Vamos ver aqui. Primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é o pedido
deixa eu ver, do Márcio, que diz assim, ó. Oração para que Deus dê saúde, paz, amor e muita sabedoria a todas as pessoas amadas, em especial a Carol Araújo. Então, vamos orar pelo pedido do Márcio. Hoje vamos estar orando também pela a Adriane, ela escreveu, oração pelos meus novos planos, que Deus esteja à frente de tudo e Deus conduza a reunião de liderança do Clube Rocha Eterna amanhã. Vamos orar. É Clube de Desbravadores, Adri? É? Vamos orar então pelo Clube Rocha Eterna. Que Deus abençoe você nessa nova missão, viu? Deixa eu ver quem mais aqui mandou pedidos de oração e agradecimentos. Tarará, tarará. Deixa eu ver. A Rúbia, obrigada pelas orações, pela minha sobrinha Maria Eduarda Cândido. Já está no quarto. Obrigada às orações por nossa igreja do Portal da Maestra. Agora falta pouco. Obrigada pelas orações pelo nosso pastor Valdeci. Peraí. Pelas orações do nosso pastor Valdeci e família estão recuperados. Obrigada imensamente por todas as orações. Obrigada porque Deus sempre nos cuida. Obrigada a Deus, obrigada a Fran, obrigada a todos que oraram. Nossa, quanta notícia boa, Rúbia. Quantas bênçãos Deus estende sobre nós, né? E é importante nós voltarmos para agradecer. Isso aí. Então vamos agradecer a Deus, né? Você tem um coração muito agradecido, Rúbia. É muito bonito de ver, viu? E nós temos aqui também... o Márcio escreveu, Fran, agradeço por mais esta sabedoria recebida de hoje. Ah, isso aí não é a Deus, é a Fran. Legal, então fico feliz de poder participar. Tá bom, Márcio? Vamos falar com Deus, gente? Depois não sai daí que eu quero mandar um abraço para você. Feito? Vamos lá, então. Pai de amor, muito obrigada, porque deixou pra gente esse conhecimento tão importante. Obrigada, Pai, porque estende de maneira tão grandiosa sobre nós, teus filhos, a sabedoria. Obrigada porque nos oportuniza, Senhor, a cada dia a possibilidade de cumprirmos a Tua palavra, de cumprirmos as Tuas ordens e dessa forma sermos mais felizes. Então, Senhor, nos ajude a darmos esse passo. Por favor, Deus. Ajuda a gente a tomar o nosso lugar, a entender qual é a nossa parte. Ajuda a gente, Pai, a cumprirmos a nossa função e sermos dessa forma, refletirmos a Tua imagem, cumprirmos o princípio de imitação de Deus, que façam que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então, nos ajude. Ajude, Senhor, cada casal, que haja entre eles união, que haja entre eles amor, que haja entre eles, Senhor, essa proximidade e que eles possam experimentar essa perfeita junção entre homem e mulher, refletindo a imagem de Deus. Senhor, nós tivemos aqui hoje muitos pedidos e também muitos agradecimentos. Obrigada, Senhor, porque estas pessoas, elas reconhecem em primeiro lugar que essas bênçãos vêm de Ti ou creem que essas bênçãos podem vir de Ti. Atenda, Senhor, os pedidos que foram feitos aqui e aqueles que não foram feitos, mas ficaram guardados no coração de cada um. Atenda, Senhor, de acordo com a Tua vontade e para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos hoje, Senhor, um bom dia na Tua companhia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha gente linda. Então, olha só. Tenham um ótimo e excelente dia. A Adriana, sua linda, tenha um ótimo dia. A Adriana dá um Mouro. Que Deus abençoe você, tá bom? Um bom dia pro Márcio. Um bom dia também pra minha mãe lindona que passou por aqui. Um bom dia para minha avó, que Deus abençoe a senhora, avó. Charles, bom dia, que Deus te abençoe, viu? Adriane e Adri, que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, sucesso lá na reunião do Clube de Desbravadores Rocha Eterna. Se dedica, mulher, viu? É isso aí, atende o chamado. Eu tenho boas lembranças da minha época de desbravadora, viu? Talvez você vá marcar a vida dos seus desbravadores também, que Deus te dê força nessa missão, tá? Bom dia também para Daniele Ramos. Dani, sua linda, beijo para você, tenha um ótimo dia. Quero mandar também um bom dia muito especial para minha tia Raquel, que passou por aqui. Você tenha um ótimo dia. A Rúbia também. Bom dia, Rúbia. Que Deus te abençoe, minha linda. Muito, muito, muito. É um prazer ter você aqui. A Kátia também. Que Deus abençoe muito você. É um prazerzão ter você aqui. O Neri, que Deus abençoe você. O Paulo. Bom dia, Paulo. Que Deus abençoe você. Ele escreveu aqui bom dia, então bom dia. Um bom dia também especial. Deixa eu ver para quem mais que eu não mandei aqui. É para esse povo aí, tá? Tenham todos um ótimo dia. E bom dia para você que não foi citado, mas está aí quietinho, não mandou bom dia, não mandou nada, mas eu sei que você ouviu, prestou atenção. Que Deus te dê hoje um ótimo dia, tá bom? Muitos beijos, meus lindos. Amanhã a gente não perde. Amanhã é às 5h30 da manhã.
Mas Fran, amanhã é sábado. Eu sei, mas vem que é 5h30 da manhã, tá bom? E te inscreve lá no meu canal do YouTube, entra lá que você vai encontrar muitas coisas legais. Eu vou deixar o link para vocês entrarem lá e se inscreverem no meu canal também, tá bom? E assistirem o programa de ontem da Unimídia TV. Beijo para vocês. Tchau, tchau.